Boa noite, professoras, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre o processo que foi para como é que a gente idealizou o trabalho, né? A gente vai tratar, né? O nosso tema é adolescência na faixa de Gaza, seus lutos e suas aspirações. E o tema original, né? O que a gente foi sorteado, né? Era só adolescência, seus lutos, suas aspirações, né? Só que o grupo conversou e a gente chegou a uma conclusão de que usar esse termo adolescência, mas essa adolescência para quem? Que adolescência é essa? Porque temos muitos recortes diferentes de adolescência. Adolescência que cada um de nós aqui, por exemplo, no Brasil, né, de diferentes camadas sociais que a gente experienciou, é muito diferente, né, de cada indivíduo, né, tem sua própria experiência, né, como individual, né. É, enfim, a gente chegou no tópico da faixa de Gaza, juntou, né, no caso ao tópico que a gente já, já tinha sido estabelecido pra gente, porque por conta justamente de nós, né, pelo menos eu e o Travasso já temos mais uma proximidade com esse assunto, né? Eu pessoalmente eu tento acompanhar o máximo que eu posso, né? Sempre que eu consigo do que está acontecendo, não só quando estou nesses conflitos, mas sempre que, né, ver sempre que tá rolando lá, né? Porque é bom saber, é um assunto pelo qual me interesso. Então decidi justamente por se tratar de adolescentes, né? Justamente pela faixa de Gaza ser formada, né, grande parte por, né, pessoas adolescentes, né, menores de 17 anos, 40, se não, são cerca de 40% da população é formada por pessoas de, em média, 17 anos, né? Então, acho que cai muito bem nisso, né? Justamente porque e a questão do luto, né, que vai junto justamente com a questão do trauma que vem justamente de viver todo esse conflito e não só um conflito numa situação meio que quase que abstrata assim, mas um conflito que vem de uma base muito concreta, que é uma base de expansão, né, colonial, de a política de expansão colonial do governo sionista de Israel, né? É, que usa seu aparato militar para enfim, oprimir e marginalizar todo o povo palestino, né? Tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, mas o assunto, né, focado na faixa de Gaza, né? E também a questão das aspirações, né? Que é justamente, né, eles não são um povo só de sofrimento, né? Até acaba caindo muitas vezes o discurso nessa característica justamente por ser um povo oprimido, mas também um povo que consegue em meio à adversidade encontrar, né, em meio à opressão encontrar uma forma, né, de sempre tentar prevalecer em meio a tanta adversidade, em tanto caos. Então a gente trabalhou no nosso texto a questão da educação não formal, né, também na faixa de Gaza, justamente uma forma de trazer isso. A gente trouxe um artigo muito interessante falando sobre justamente essa questão da educação não formal, usando métodos alternativos, usando muito a arte, né, e o artesanato como forma de integrar, né, justamente também integrar a cultura ali, justamente pela cultura ser algo que justamente nesse processo de colonização, expansão territorial de Israel, de ocupação israelense, é, é algo que se perde, né? A memória, a cultura, eles são forçados, né, a perder isso. Fica bem materializado mesmo, por exemplo, quando Israel joga bombas em, por exemplo, uma mesquita que é mais antiga do que no o próprio Estado de Israel, né? É, e enfim, e a gente trabalha toda essa questão no nosso trabalho. E a outra coisa que a gente pensou também em abordar no nosso trabalho foi justamente a questão de como o bloqueio, né, econômico a Gaza é uma coisa que é um extremamente empecilho à população, né, justamente essa população adolescente,
Isso ajuda muito a influenciar a forma de vida como eles sofrem, os traumas que eles vivem diariamente, né? Justamente a falta, por exemplo, de medicamentos é uma coisa que a gente abordou muito. A gente também utilizou, né, esse artigo que aborda a questão de como a permanência, né, de anemia por deficiência de ferro tem uma alta permanência, né, por volta de 30% da população, né, de idade mais nova, né, e que também permanece, né, vai permanecendo conforme eles vão ficando mais velhos, né, justamente, né, na vida adolescente. A gente quis mostrar como isso também é uma forma de, né, disso, em cima de toda esse ataque do Estado de Israel. Isso é uma coisa, né, que vai somando em cima para isso, né? Então é justamente isso que a gente chega à conclusão que a gente teria que ter, né, um apoio, né, uma mobilização política para que se pudesse ter, né, levasse a entidades tanto nacionais, né, tanto para levar para o âmbito internacional, mas também, né, pressionar órgãos internacionais para que tenha um cessar-fogo imediato e também para que a gente pudesse ter finalmente a formalização de um Estado palestino, né, que levasse em conta o acordo de 1947, né, e também, né, que levasse em conta os territórios que foram roubados pela ocupação e colonização de Israel, né, do governo sionista de Israel. E também, né, todo esse projeto vem de também um caráter humano, assim, que é justamente ver toda essa situação, essa indignação, esses 75 anos de luta da população palestina e pelo menos, né, estamos aqui fazendo algo, né, um trabalho que seja, né, falando sobre isso, que eu acho que é importante, né, a gente não pode deixar de falar, não pode deixar o discurso hegemônico seja aquilo que prevaleça e deixa um povo que é oprimido ser passado, por exemplo, como um povo é, terrorista, né? Mas enfim, é isso, professoras. É isso nosso processo aqui de pensar o trabalho. Espero que tenha conseguido explicar direito, né? Infelizmente os meus outros colegas não puderam, né? Por questões aí. E mas eu tô aqui, né? Podendo falar por eles, né? Mas é isso.